Bom, gente, eu estou aqui com o Eduardo. O Eduardo é do mundo cervejeiro. Conta pra gente, Eduardo, um pouquinho da sua história, desse mundo da cerveja, do destilado também, você tem o início desse trabalho aí de destilado. Eu comecei em 2007 trabalhando com comércio exterior, fiz um projeto de exportação de cachaça, eu não sabia nada de parte de produção de bebida, eu já tinha uma base de análise sensorial, né, porque eu já me interessava pela abordagem gastronômica da Você bebida. era, antes de tudo, o que você era? Eu era formado em Comércio exterior. comércio exterior. Eu já tinha uma abordagem gastronômica de produtos, né, claro, de gostar de comer bem, sair, né? Então eu sempre apreciava aquilo, a bebida, como algo gastronômico, não como um produto com a parte industrial. E com a partir desse projeto de exportação de cachaça, eu tive que estudar essa parte técnica, de normas e tudo mais. E aí, naturalmente, eu fui me especializando, fui abandonando essa parte de administração e indo para o meio da bebida. E aí, por um acaso, assim, né, eu comecei a trabalhar, virar o foco do trabalho para a cerveja, e hoje em dia, realmente, a minha maior especialidade é cerveja, né? Sou sócio de cervejaria, tenho bastante clientes na região do Vale do Paraíba, onde eu dou consultoria em cerveja, né? Dou bastante palestras, aulas. E eu estava comentando sobre o Eduardo ele é muito parecido comigo, ele não esconde. Então, se ele tem uma informação para passar, ele passa essa informação, independente se é uma consultoria. Você está fazendo curso comigo aqui, ele está me ensinando, eu estou aprendendo algumas questões aí com o Eduardo. Então, esse tipo de coisa é fundamental, né, para um enriquecimento, porque eu digo o seguinte: a gente, ao ensinar, a gente aprende muito, né? Com certeza. Porque gera uma troca onde você está me passando conhecimento, eu também começo a passar para você, e a gente vai uma coisa, então nós começamos a falar, olha, para você ter ideia, uso de enriquecimento na fermentação com zinco, isso, nós falamos sobre isso, falamos sobre a questão da bactéria láctica, técnicas que a gente pode usar na cachaça, o uso da bactéria láctica para aumentar a questão dos ésteres na cachaça, e aí trocamos bastante ideias sobre isso. Sobre a parte de análise sensorial, então você tem uma bagagem, né, muito grande da análise sensorial de cerveja, né? Mas eu queria saber o que você viu aí na interseção entre o mundo da cachaça, o mundo da cerveja. O que você enxerga? Você estava falando que o pessoal da cerveja vai precisar muito da técnica de destilação, porque eles, quando perdem ou erram uma rampa, uma cerveja, aquilo ali não tem como ele engarrafar, parece que ele perde aquilo ali, né? Eu vejo duas coisas que são bem comuns na cachaça, são coisas que já são da cultura da cachaça. A primeira coisa é a questão do aproveitamento da cana. A matéria-prima de vocês tem eficiência energética, você tem uso para tudo. Dá para consorciar, né? Uma cervejaria e um alambique, porque sobra energia na cachaça, e na cerveja falta energia. Falta energia, tá? E a outra coisa também, porque assim, como você citou o exemplo, se eu tenho uma fermentação que dá errado, e por mais que a gente controle a fermentação, num processo controlado a gente tem 99% de chance de dar certo, mas sempre tem aquele 1% da levedura desandar, mesmo sem nenhum problema mais grave. E a cerveja a gente não tem como reaproveitar isso, a gente também não pode ver isso fora do padrão. A padronização é muito importante no mercado da cerveja. Então, assim, você ter esse modelo de negócio híbrido, você ter uma destilaria para você poder aproveitar, inclusive você não precisa fazer o álcool para vender, você pode aproveitar o álcool para fazer glicol para o banco de frio. A própria asepsia também, né? Sim, pode fazer. Então, assim, é legal esse aproveitamento. Muitas cervejarias nos Estados Unidos e na Europa já estão adaptando a esse modelo. Diz que poucas cervejarias no Brasil que estão indo para esse lado, a gente tem essa cultura de aproveitar o produto. Eu acho que isso é uma coisa que tem em comum, porque na cachaça você aproveita o vinhoto, você aproveita a cada... na cachaça a gente fala que a gente só não aproveita a fumaça ainda, né? Porque na realidade na cachaça a gente tem o vinhoto que irriga o canavial, dá pro gado, e o bagaço a gente queima, né? E praticamente não existe perda de produto, né? Você tem a cabeça e calda que você faz o álcool, já tem gente usando essa cabeça e calda para fazer licores, até mesmo agora usando a cabeça e calda para fazer gin. Então realmente é uma coisa que aproveita bastante. E o outro fator que eu acho que a gente tem muito que aprender
existe uma tendência no mercado da cerveja em criar uma identidade própria. Então existem cervejarias que querem criar uma escola cervejeira brasileira. Então, já tem o primeiro estilo reconhecido, que é a Catarina Sour, que é uma cerveja com frutas brasileiras, uma cerveja que tem uma fermentação láctea, inclusive. Só que então, você tendo um estilo de cerveja, você não cria uma escola. A escola americana tem muitos estilos, a Bela tem muitos estilos. E a maior fonte de inovação para a cerveja é investir em madeiras brasileiras também. A Amburana, por exemplo. A Amburana, a Dama de Piracicaba tem várias cervejas que são feitas com essa parte de madeira. A Dádiva vai fazer um trabalho muito legal. Inclusive, quem deu consultoria de madeira para a Dádiva são pessoas conhecidas da cachaça, que foi a Isadora e o Maurício Maia. Sim, o Maurício Maia chega amanhã aqui para... Então, assim, eu acho que a gente da cerveja pode aproveitar todo esse know-how do uso da madeira brasileira para agregar muito valor em cerveja. Pois é. E a gente também falou com relação à fermentação, né? A fermentação da cerveja é uma fermentação fechada. A fermentação da cachaça é uma fermentação aberta. Você acha que daria certo na cachaça a fermentação fechada? Eu acho que dá certo. Eu acho que o maior impedimento mesmo é custo, é rendimento. Você tem um investimento maior e você vai ter também que justificar esse investimento em algum lugar. Eu acho que você tem uma fermentação fechada e com leveduras selecionadas, mesmo usando uma levedura selvagem aqui, você consegue ter uma previsão da quantidade de éster que você vai produzir em toda a batelada. É mais fácil você conseguir chegar nesse padrão. Com ela fechada. Com ela fechada. Você também consegue testar outros tipos de levedura que tem padrões específicos de produção de éster e polifenol. Vai diminuir a invasão de leveduras selvagens, praticamente iria zerar por esse ambiente. Sim, e né? você consegue ter um resultado mais previsível. Né? Então, assim, você pode usar isso como um agregador de valor, se você souber o que você está fazendo. Se você fizer isso por fazer, não faz o menor sentido, você está gastando mais dinheiro. Mas se você quiser desenvolver uma linha de produtos, de cachaça, desenvolver um estudo, isso vai agregar muito por previsibilidade. Você consegue ter controle, também colher dados para você usar a seu favor. E, por exemplo, também você pode usar isso para preparação de outros destilados. Vou fazer uma fermentação de vinho para fazer um conhaque. Pô, legal, fechado. Eu quero fazer o meu próprio álcool de cereal para produzir gin. Pô, ali você tem um padrão melhor. Então, assim, o fermentador fechado ele vai ser polivalente. E assim, uma pergunta que eu nem te fiz não, mas vou te fazer agora. E o que você enxerga do mercado do uísque para quem já produz cerveja, trabalhar em paralelo a essa cerveja, já que ele tem a matéria-prima que é a cevada? Aí eu estou falando o uísque da cevada. Poderia também trabalhar com o uísque de milho, né? Aguardente de milho. Ele não poderia chamar de bourbon, mas poderia usar como uísque de milho. Enxerga esse potencial? Eu enxergo, porque a maioria das cervejarias que estão montando a destilaria em conjunto são para descartar projetos de uísque nacional. Tem a Três Lobos, que é de Belo Horizonte, eles já fazem um uísque e tem um blend que é desse lado de cevada, e tem blend com um Amburana, por exemplo, tudo que já está no mercado. Não tem uma distribuição grande nem nada, são pequenos passos que o mercado está dando, mas eu vejo isso que isso é uma evolução natural. Eu também enxergo isso, tá? No mesmo mercado de destilado, eu tenho falado e sigo falando que o produtor de cachaça hoje, acredito que o produtor de cerveja vai ter que pensar a mesma coisa, ele tem na realidade uma destilaria. Então ele não é só produtor de cachaça, ele pode fazer rum, ele pode fazer... mais difícil fazer o uísque, eu acho que é mais pro lado da cerveja que seria. Ele pode fazer rum, ele pode fazer gin, pode fazer uma série de produtos que eliminaria a questão da ociosidade. Agora a fábrica de cerveja não tem ociosidade. Não tem ociosidade. Ela funciona, não tem safra, né? É o ano inteiro. A ociosidade fica na adega, isso que vai gerar ociosidade, se for o caso, é porque você não está conseguindo mover a sua capacidade total. Então isso também contribui para o modelo de produção cigana. As cervejarias grandes que abrem produção cigana é justamente para matar a ociosidade da adega.
Mas o ideal mesmo é você montar uma cervejaria e você vender tudo que você é capaz de produzir, né? Esse é o cenário ideal. Então, gente, aqui o Eduardo é um cara que tem muito conhecimento, né? Só de uma pequena conversa a gente vê que ele tem uma bagagem muito grande, né? Nós vamos poder conversar mais, né, Eduardo? Com certeza. Depois nós vamos fazer um trabalhozinho aí, um vídeo sobre a parte sensorial, mais focada nessa parte sensorial, que tem muito assunto pra gente falar. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu.